40 dias de espera. Quarenta dias de angústia. Quarenta dias de dor. Quarenta dias de milagres. Quarenta dias de amor. Quarenta dias para a Páscoa. Estamos falando sobre os 40 últimos dias do Senhor Jesus aqui na terra. Momento muito especial, momento muito forte, né? Esses 40 últimos dias, onde Jesus andou fazendo coisas maravilhosas para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis, que ele diz que o Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. A encarnação de Jesus Cristo foi para tornar possível a nossa adoção espiritual, ou seja, para que nós pudéssemos nos tornar verdadeiramente filhos de Deus. Foi necessário que Jesus encarnasse e vivesse como homem e fizesse um sacrifício eterno para que nós pudéssemos de fato ocupar um lugar no céu. Mas como fazer isso? Como fazer com que esse sacrifício chegasse de fato aos nossos corações? Essa era a questão. E aí, para que as pessoas entendessem que Jesus Cristo era Deus, foi necessário que ele apresentasse os sinais e maravilhas, apresentasse milagres, para que se entendesse que ele não era um mentiroso, que ele não era um qualquer, para que se entendesse que ele era de fato o Deus encarnado e que ele é de fato o Deus Filho da Trindade, o Deus uno com o Pai, mas o Deus Filho na sua concepção em três pessoas. Era necessário, portanto, que Jesus Cristo vivesse entre nós, mas que ele vivesse de modo separado e especial. Era necessário que ele demonstrasse o seu alto padrão moral, a sua capacidade de acertar naquilo que Adão havia falhado, ou seja, na capacidade de resistir ao pecado, de resistir à tentação, de resistir a tudo e construir uma vida moralmente perfeita. Mas era necessário também que ele mostrasse a sua divindade e mostrasse às pessoas que ele é Deus e por isso ele pode fazer algo que nenhum outro pode fazer: salvar pessoas, dar a salvação, escrever o nosso nome no livro da vida. Hoje nós vamos falar de mais um desses milagres do Senhor Jesus, milagre no que, volto a dizer, ele fez para que as pessoas pudessem entender quem ele era, mas nós sempre entenderemos que o foco da nossa visão não vai estar no Cristo que faz milagres, mas no Cristo que salva, que é esse o Cristo que nós queremos. O título da nossa pregação hoje é Três Olhares de um Servo. Três olhares de um servo. Três formas
Aliás, 3 formas não. 3 lugares para onde o mesmo servo olha e encontra coisas diferentes. Um homem que olha para Cristo, um homem que olha para si mesmo e um homem que olha para os outros. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas capítulo 7, dos versículos 1 ao 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo a meu servo, faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Vamos orar? Pai, Deus Todo-Poderoso, o que te peço nessa noite humildemente é que tu, Senhor, fales aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito nos toque, independente do homem aqui em cima, independente de qualquer coisa, que o teu Espírito haja soberanamente entre nós, nos transformando, nos modificando, nos enchendo cada vez mais com a esperança da tua glória. Nos ensina, Senhor, a como este centurião, lançarmos olhares corretos, para o lado correto, para as pessoas corretas. Nos ensina a te enxergar de maneira adequada, nos ensina a compreender realmente quem somos, nos ensina, Senhor, a olhar para os outros com amor. Nos ensina, Pai, por meio da tua palavra, a sermos quem tu queres que nós sejamos. É assim que te oramos no nome santo de Jesus. Amém. O texto começa dizendo assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E aqui eu quero contextualizar um pouco essa introdução, porque Jesus tinha acabado de proferir o seu mais famoso sermão, o Sermão da Montanha. Jesus estava no mar da Galileia, falou com uma grande multidão, falou sobre assuntos do dia a dia, sobre paz, sobre obedecer a palavra, sobre ser santo, sobre tantas coisas. E agora ele se retira para Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade às margens do mar da Galileia, que é também conhecido como Lago de Tiberíades, uma cidade que na época me parece que era de fato encostada no mar, né? Hoje não, hoje é um pouco mais distante, mas ainda muito próxima do mar da Galileia ali. E Jesus termina aquele sermão de frente para o mar da Galileia, naquela vista linda, e sai em direção a Cafarnaum, e uma multidão o acompanha. Lá no Evangelho segundo Mateus ainda fala que ele encontrou uma outra pessoa, que ele curou um leproso no meio do caminho, e aí ele chega a Cafarnaum, e ao entrar em Cafarnaum, ele se depara com um pedido
um pedido inusitado. Um grupo de líderes judeus vem até ele pedir pela recuperação, pela cura de um servo de um centurião. O centurião era um oficial, um homem que estava no comando de pelo menos 100 outros militares. E aí, esse homem tinha um relativo status dentro do Império Romano, mas ele manda esse homem, pede a Jesus Cristo, venha salvar o meu servo. A palavra servo aqui é traduzida dessa maneira porque as nossas versões tentam alisar um pouquinho a história, mas a verdade é que a palavra ali, grega, é doulos, e se tratava de um escravo daquele centurião. Não tenhamos a ideia de escravo no tempo de Jesus como a escravidão cruel que aconteceu na América. A escravidão dos negros era completamente diferente da escravidão que acontecia na época de Jesus. Tá? Não vou gastar muito tempo explicando aqui, mas eu quero dizer a você somente o seguinte, que os escravos daquela época costumavam ser tratados como gente da família e eram amados de fato como esse aqui. Alguns eram realmente amados como esse aqui é amado pelo seu chefe, pelo centurião, um homem que era de grande autoridade ali no Império Romano. Tá? E o curioso aqui é que na contextualização disso, eu estava olhando que só há 2 momentos em que Jesus se admira de fato com a fé das pessoas. Eu só lembro nos evangelhos de 2 vezes que Jesus diz se admirar com a fé de alguém. É desse homem, desse centurião, que nós acabamos de ler, e uma passagem lá em Mateus 15, acho que 58 por ali, ou é 58, 48, 58 acho, que ele se admira da fé da mulher sirofenícia, aquela mulher que sai clamando a Jesus, Jesus, por favor, salva minha filha, e Jesus não lhe responde, e os discípulos chegam, Senhor, manda essa mulher embora, senão ela vem atrás da gente gritando, e Jesus olha para ela e diz, eu vim para os filhos de Israel, e não é correto que eu tire o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela olha para ele e diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas dos seus donos. E ele se vira e diz, está admirado com a fé daquela mulher, e aí cura aquela mulher, e é mais uma cura à distância, como é a narrada nesse texto aqui. O que me chama a atenção aqui é que tanto esse centurião que se encontra aqui nesse texto, quanto essa mulher sirofenícia que está lá em Mateus, são pessoas que não faziam parte do grupo a quem teoricamente a fé atingiria. Ou seja, não eram religiosos, não eram chamados povo de Deus, não participavam da igreja, eram pessoas estranhas, eram estrangeiros da fé. Um centurião romano e uma mulher sirofenícia. Ambos fazem demonstrações de fé, que Jesus diz, nem em Israel, nem onde está o povo santo, nem onde está o povo com o qual o meu pai fez um pacto eterno, nem ali eu encontrei tamanha fé. É interessante ver que não é a religião que aproxima essas pessoas de Deus, não é a religião que aproxima essas pessoas de Jesus Cristo, mas uma atitude de fé, de realmente crer naquilo que Jesus era capaz de fazer. E curioso é que essas curas, essa mesma palavra que é utilizada para cura no Novo Testamento, é a palavra utilizada normalmente para salvação. Então, quando ele diz que curou, normalmente ele diz também que salvou. Jesus, então, dentro desse contexto,
de saída de um grande sermão, acompanhado por uma multidão, encontra esses líderes religiosos, e ali ele vai se deparar, a história começa a se desdobrar nas 3 formas como aquele centurião olha, nos 3 lugares para onde aquele centurião lança o seu olhar, e nas 3 atitudes diferentes que ele tem em cada olhar. O primeiro olhar daquele centurião nos ensina a olhar para Deus, para Jesus, com exaltação, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo quem de fato Jesus é. Aquele homem manda pessoas irem falar com Jesus, mas ele manda com muita fé, uma fé que Jesus Cristo se admira. E a palavra de Deus nos ensina lá em Efésios 2, 8 e 9, que a fé é um dom de Deus, mas também nos ensina em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E o que me chama a atenção aqui é o versículo 3. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos. Esse homem ouviu falar de Jesus e creu em Jesus. Naquela época, obviamente, não havia televisão, não havia internet, não havia como tirar uma selfie com Jesus fazendo milagre e curando ninguém. Não havia como filmar e colocar no WhatsApp, mandando Jesus, mostrando Jesus, dizendo ao paralítico, levanta-te e anda, né? Naquela época não tinha Facebook, para se colocar lá o filminho ou a foto de Jesus curando o leproso. O que havia era apenas o ouvir. Eu quero fazer uma breve especulação aqui com outro texto. Lá em João, capítulo 4, a partir do versículo 46 até 54, fala de um outro oficial do rei, provavelmente também um centurião, que chegou para Jesus e disse, Senhor, cura meu filho. E Jesus disse, se vocês não virem milagre, vocês não creem, né? E ele insiste, Senhor, por favor, cura meu filho. E Jesus diz, vai para casa que teu filho não morrerá. Ele diz, Senhor, venha antes que meu filho morra. E Jesus diz, vai para casa que teu filho não morrerá. A Bíblia diz que ele chega lá 1 dia e meio depois. Esse homem veio de longe para ver Jesus Cristo, e Jesus Cristo só fez mandar ele voltar para casa e dizer, teu filho não morrerá. Aquele homem creu e voltou para casa, e quando chegou em casa, encontrou o filho saudável, perguntou às pessoas, de que hora a febre dele passou? Ontem, de 1h da tarde. Eita, foi exatamente a hora que eu estava falando com Jesus Cristo. Eu acredito que esse centurião ouviu essa história. Eu acredito porque essa história que João narra se passa na Galileia, e Cafarnaum é na Galileia. Essa história se passa nas proximidades e se passa também com um oficial do rei. E ora, não havia muitas pessoas, eram cidades pequenas, então uma cura dessa envergadura era normal que fosse transmitida. Mas sabe, aquele centurião não viu isso acontecer, não viu o vídeo, não viu a foto, não tinha laudo médico dizendo meu filho estava com febre, não havia provas, ele ouviu falar de Jesus Cristo. Ele ouviu falar de Jesus Cristo e daquilo que ele havia feito. E por isso, ele olha para Jesus Cristo, ele lança o olhar de exaltação para Jesus Cristo, porque ele ouviu falar sobre quem Cristo era, e sobre o que ele era capaz de fazer. Talvez ele tenha ouvido histórias como de Marcos capítulo 5, quando Jesus expulsa aqueles demônios
lá na cidade de Gadareno, que era outra cidade ali pertinho, a 9 quilômetros de Cafarnaum. Talvez ele tenha ouvido falar sobre a cura da filha de Jairo, que também aconteceu ali na Galileia. Não sei qual das histórias ele ouviu falar, mas ele apenas ouviu falar de Jesus Cristo e disse: esse homem pode salvar o meu servo. Ele apenas ouviu falar de Jesus Cristo e creu, acreditou, ao ponto de enviar não quaisquer pessoas, mas ao ponto de enviar líderes religiosos para dizerem: por favor, Senhor Jesus, cura o meu servo. Aqui eu tenho que aprender a olhar Jesus Cristo de maneira excelente, de maneira a louvá-lo, de maneira a exaltá-lo, de maneira a reconhecê-lo, não pelas coisas que eu posso ver, mas por aquilo que dele eu posso saber. A Bíblia me mostra quem é Jesus Cristo e me mostra tudo o que é necessário. Eu não preciso ser como Tomé, que disse: eu preciso tocar, eu preciso ver para crer. Esse centurião me ensina a olhar para onde meus olhos não podem alcançar. Esse centurião me ensina a olhar para a glória de Deus, olhar para um Cristo cujos olhos não podem alcançar, mas que o coração pode ir lá. Esse centurião me ensina a ter a legítima fé. Ele não viu Jesus Cristo, ele apenas ouviu falar das maravilhas que Jesus Cristo havia feito. Quantas maravilhas você já ouviu falar a respeito de Cristo? Quanta coisa maravilhosa você já ouviu falar a respeito de Cristo? E agora me responde, para mim não, para você mesmo. Por que você insiste em pensar que Ele não pode ser maravilhoso na sua vida? Por que você duvida? Porque tuas mãos não podem tocar, ou porque teus olhos não podem ver? Não, esse centurião me ensina, eu não preciso ver nem tocar, eu apenas ouvi falar de um homem maravilhoso, de um Galileu que faz milagres, de um Galileu que cura, que faz mortos ressuscitarem, de um Galileu que salva, de um Galileu que transforma, de um Galileu que dá vida. Eu apenas ouvi falar desse homem, mas o meu coração pulsa de alegria pela certeza de que ele vive e sempre viverá. Eu ouvi falar de um Galileu que ressuscitou dentre os mortos e que foi para os céus guardar lugar para mim. O centurião apenas ouviu falar, e aí ele olhou, não para o homem que estava diante dele, porque Jesus não estava diante dele. Esse centurião não chegou nem a ver Jesus Cristo, apenas ouviu falar e acreditou que era possível tudo em sua vida. Meus queridos, olhem para esse mesmo lugar que o centurião olhou. Olhem para aquilo que os olhos não podem ver. Olhem para dentro. Olhem por dentro. Olhem o que ele fez dentro de vocês. Olhem para Cristo, não esperando ver seus milagres, mas esperando apenas que Ele faça o que Ele achar que deve fazer. O olhar desse centurião me ensina, porque não foi com os olhos que ele precisou ver, foi apenas com os ouvidos que ele viu que Cristo podia salvar o seu servo. Eu vou dizer,
esse Cristo pode resolver a sua vida. Esse Cristo ouve as suas orações. Esse Cristo está presente na sua vida. Esse Cristo se interessa pelos seus problemas, se interessa pelas suas alegrias, se interessa por tudo que lhe traz aqui. Mas esse Cristo, que você não pode ver, mas hoje você ouve falar dele, não só hoje, mas em todos os dias de sua vida, e há muito tempo na sua vida você vem ouvindo falar dele. Esse Cristo pode, além de curar servos, pode, além de curar leprosos, pode, além de ressuscitar pessoas que estão mortas numa tumba, ele pode escrever o seu nome no livro da vida, e isso é o maior milagre. Olhe com os olhos do coração, ouça e creia. Jesus vive e vive por você. O segundo olhar que esse centurião lança é sobre ele mesmo. E aí no versículo 4, as pessoas que vão até Jesus dizem assim: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Olha como essas pessoas consideravam esse centurião. Ele devia ser um homem bom realmente. Um homem que colabora com a religião de sua época. Construiu uma sinagoga. Talvez esse centurião fosse um judeu, ou talvez apenas gostasse dos judeus. O fato é que ele tinha poder romano. O fato é que parece que esse homem era benquisto. Mas eles chegam diante de Jesus e dizem: olha, ele merece, ele é digno de que o Senhor faça isso por ele, porque ele é um homem digno, um homem bom. E sabe, não é que aquelas pessoas estivessem erradas em ter essa visão sobre o centurião. O que elas estavam erradas é em achar que o centurião, sendo um homem bom e prestativo, merecia algo de Jesus Cristo. Mas o centurião, quando olha para si mesmo, diz assim, lá nos versículos 6, parte B do versículo 6 e 7, ele diz assim: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Ele olha para si mesmo com muita consciência. Eu não tenho mérito nenhum diante de ti, Senhor. Eu não tenho nenhum mérito. As pessoas dizem que eu sou bom. As pessoas me exaltam até. E talvez esse homem pudesse até se inchar diante dos elogios verdadeiros ou falsos que eram feitos a ele. Porque quem no mundo não gosta de elogio? Todos nós gostamos de elogio. Mas aquele homem não se impressionou com o que pensavam a respeito dele e disse: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Aliás, eu não me considero digno nem de encontrar contigo fora de casa, quanto mais que tu venhas para debaixo do meu teto. Aqueles homens inicialmente disseram: Senhor, ele merece, mas ele está dizendo: não, Senhor, eu sei que eu não mereço. Ele teve um olhar consciente a respeito de si mesmo, da sua condição de pecador, da sua condição de pessoas sem merecimento. Mas tem uma coisa: ele não desistiu de pedir. Ele diz uma só palavra e o meu servo será curado. Ele não deixou de crer, mas ele evidenciou que ele sabia que não era por merecimento. Às vezes as pessoas se revoltam com Deus, acham que merecem receber determinadas coisas ou que não merecem determinados sofrimentos. Às vezes nós achamos que Deus está sendo negligente conosco,
Acho que a palavra mais certa é essa: negligente. Deus não ouve minha oração, ou se ouve, não atende. Tanto que eu pedi para não acontecer isso, ou tanto que eu pedi para acontecer aquilo. E a gente olha para nós mesmos, nós temos uma tendência a olhar para nós mesmos como coitadinhos, né? Como o pastor Tiago faz, só porque eu sou lá de Patos, né? Brincadeira, ele não faz isso não, só um pouquinho. Ora, será que me fingir de coitadinho diante de Deus vai trazer algum tipo de mérito? Outras pessoas também dizem: mas eu dei meu dízimo tão direitinho lá na Cidade Viva, por que que isso está acontecendo comigo? Eu ajudei até a construir a capela. Sabe, esse centurião olhou para si mesmo e entendeu que não era o fato dele ter construído uma sinagoga, não era o fato dele amar a nação israelense que o tornava digno do Senhor. Mas ele entendeu uma coisa: havia graça no nome do Senhor. Ele compreendeu que, apesar de não ser digno dos favores e dos milagres vindos de Jesus, ainda assim ele podia pedir. Teve uma época que eu comecei a me considerar tão desgraçado, tão pecador, tão nojento, que eu comecei a ter vergonha de orar. E de vez em quando eu passo por isso de novo, eu tenho vergonha de orar. Porque chegar, sabe, se ajoelhar ao pé da cama e todo dia pedir perdão pelo mesmo pecado, eu digo: Senhor, é muita falta de vergonha na cara. Eu não tenho mais, eu não consigo mais chegar e te pedir perdão pelo mesmo pecado. Mas eu também não consigo deixar de pedir porque eu fiz de novo. E aí eu ficava amargurado. Mas aí há uma coisa que me impulsiona a olhar novamente para Cristo. É porque, sabendo que eu sou pobre, cego e nu, como diz João em Apocalipse, sabendo que eu sou pobre e miserável, como diz o salmista lá no Salmo 41, 17, mesmo assim eu sei que a graça do Senhor vem sobre mim. Mesmo assim eu sei que eu posso levantar a minha voz diante dele e pedir perdão, porque ele me disse para perdoar o meu irmão 70 vezes 7 por dia. Eu não preciso me envergonhar do Deus que me conhece, eu preciso crer na graça. Eu não posso ser, obviamente, nenhum sem vergonha, de ficar fazendo Senhor, né? Mas eu preciso lutar contra os meus pecados, mas eu sei que na hora que eu perder a minha luta, a graça do Senhor ainda estará sobre a minha vida. Esse centurião olhou para si de maneira consciente: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, eu não sou digno que habites no meu teto, eu não sou digno nem sequer de ir ao teu encontro, mas eu sei que tu podes dizer uma palavra e transformar a minha realidade. Eu sei que tu podes dizer uma palavra e mesmo à distância, Senhor, eu sei que tu podes curar o meu servo, tu podes mudar aquilo que eu preciso que seja mudado. Então, querido, olhe para você mesmo com sabedoria, olhe para você mesmo com consciência. Não pense que você é digno nem da misericórdia nem da graça de Deus, porque você não é. Porque a misericórdia é quando Ele te livra do castigo que você merece, e a graça é quando Ele te dá o favor que você não merece. Em nenhum dos dois casos você é digno de nada, apenas o Senhor te ama de maneira excepcional, para, desconsiderando quem você é, fazer por você aquilo que Ele faz. Não tenha medo, porque sabe, a consciência de ser pecador me trouxe também uma consciência de que, se eu não clamar a Deus, eu não tenho a quem clamar.
Se eu não for ao Senhor, eu não tenho a quem ir. Se não for Ele que ouça os meus pecados e as minhas petições, mesmo sendo eu quem sou, eu não tenho a quem ir. Então eu não posso me acovardar. Eu preciso olhar sabiamente, conscientemente para mim como pecador, como indigno, mas eu preciso olhar para Jesus Cristo como aquele que ultrapassa os limites da minha indignidade, aquele que com uma só palavra pode mudar a minha realidade. O terceiro e último olhar que esse centurião levantou é o olhar amoroso que nós temos que levantar em direção aos outros. Quando as pessoas chegam até ele, até Jesus, e pedem a Jesus que vá salvar um escravo. E embora a escravidão, como eu disse, naquela época não fosse a mesma coisa, a mesma crueldade que foi aqui na América, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e nos outros lugares onde houve escravidão dos negros, embora fosse uma escravidão mais amena, de toda forma o escravo era visto como alguém inferior, como alguém a quem não se devia satisfação, alguém a quem não se prestava contas, alguém simplesmente menor em valor. Mas aquele centurião lança para aquele homem, para aquele escravo, um olhar de amor, e se preocupa tanto com ele, que usa uma palavra muito forte. Ele diz que aquele jovem, aquele escravo, ele diz assim no final do versículo 2, está traduzido assim: a quem seu senhor estimava muito. Na realidade, ele usa uma palavra grega aqui, que talvez fosse melhor traduzida como alguém muito precioso para o seu senhor. Um escravo muito precioso para o seu senhor. E o precioso, obviamente, não era em termos de valor, mas no mesmo sentido que Pedro usa essa palavra para se referir a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo é considerado a pedra rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para eles. A comparação aqui que Pedro faz é com alguém que é rejeitado por todos, como um escravo, mas ao mesmo mais precioso para Deus. A figura desse escravo que está nas mãos de Jesus agora é a nossa figura, como pessoas que podem ser de alguma maneira rejeitadas, como pessoas que têm suas falhas, como pessoas que têm seus erros, como pessoas que sofrem o mal de serem pecadoras, de não valerem muita coisa, que podem ser rejeitadas pela sociedade. E quantas vezes nós não somos rejeitados pela sociedade? Um amigo meu estava me contando que foi tentar fazer um negócio mesmo, uma compra de uma loja a um outro cara que ele não conhecia, e quando mandou o e-mail, aí estava assinado pastor fulano de tal. O cara não quis fazer negócio com ele porque ele era pastor. Eu digo, cara, que coisa, né? Como a imagem dos pastores está feia, né? Para os caras não quererem negociar com a gente. Ele disse, não, amigo, depois eu descobri que não é medo de levar um calote, é porque ele não gosta de cristãos. Cara, que coisa impressionante, ainda ter
Gente desse tipo, que se recusa a fazer um negócio porque o outro é cristão. Bom, contra isso ainda não inventaram lei, né? Cristofobia não tem problema, pode ser cristofóbico, né? Você não pode ter outro tipo de fobia, mas cristofobia você pode ter. Você pode descer o cacete nos crentes, nos cristãos, pode sentar a ripa, pode falar o que quiser a respeito do cristão, porque cristofobia não tem problema. Agora tem problema das outras fobias aí, né? Que eu não quero nem dizer, porque aqui dentro mesmo eu sei que gera polêmica, porque o politicamente correto está mais forte do que o biblicamente correto, dentro da igreja, viu? Não se assustem não. Da última vez que eu falei aqui contra o movimento, não contra as pessoas, mas contra um movimento que promove o pecado, eu recebi mais de 12 de e-mails, dizendo que o LGBT tem direito de fazer o que está fazendo. A Bíblia diz que não. E quero nem saber, eu vou preso. Mas eu continuo com a Bíblia. Eu continuo com ela. A cristofobia está aí. E o que o Senhor está me ensinando aqui na visão desse centurião, o que o Senhor está me olhando, me ensinando aqui, é que nós somos pedras preciosas. Que quando o mundo nos chamar de pedra de tropeço, Ele nos chamará de pedras preciosas. Que quando as pessoas nos chamarem de alienados, Ele nos chamará de filhos. Quando as pessoas nos perseguirem, Ele nos guardará. E quando as pessoas matarem os nossos corpos, Ele salvará as nossas almas. O que eu aprendo no último olhar do centurião é que nós somos filhos amados e preciosos. Que nós somos como aquele escravo que estava morrendo, mas que um dia Jesus Cristo disse: seja feita a tua vontade, levanta-te e anda. E nós nos levantamos e andamos e formamos o exército eterno de Deus. Nós éramos aquele escravo deitado num leito de morte, antes de conhecer ao Senhor. Mas o dia que Ele anotou o nosso nome no livro da vida, nós nos levantamos para viver e viver eternamente. O que eu aprendo no último olhar do centurião é que não importa o quanto me desprezem por ser cristão, não importa o quanto as palavras venham me ferir, ou a ferir a mensagem da cruz, esta mensagem me salvou e salvou você. O que eu olho, o que eu aprendo no olhar do centurião, é olhar para a eternidade, olhar para Cristo e exaltá-lo. O que eu aprendo no olhar do centurião é olhar para mim mesmo e saber que não sou digno. Mas o que eu aprendo no olhar do centurião é olhar para o próximo também e dizer: você pode receber de Deus o mesmo que eu recebo, porque eu estava morto e Cristo me resgatou, porque eu estava no leito de morte e o Senhor me tirou, porque eu não valia nada e agora eu sou pedra preciosa nas mãos do meu Senhor. Eu aprendi com o olhar do centurião a ver 3 coisas lindas na minha vida: a ver quem Cristo é, a ver quem eu sou e a ver quem é o outro. Esse centurião, na sua simplicidade, não me ensinou apenas a ter fé, me ensinou a olhar da maneira correta para Cristo, para mim e para os que me cercam. Se isso não for capaz de transformar minha vida todos os dias, eu não sei mais o que será, porque todos os dias eu preciso aprender a olhar para o lado certo e da maneira certa. Todos os dias eu preciso compreender que o amor do Senhor não tem limites, assim como o poder dele. Ele é poderoso para fazer tudo o que quer. Ele é poderoso para dizer sim e dizer não. Mas, sobretudo, Ele é suficientemente amoroso
para fazer por nós tudo o que é necessário. É nisso que eu quero crer, é nisso que eu me apego. É assim que eu aprendo com um homem simples, que não teve coragem de ir para a frente de Jesus Cristo, com um homem que talvez nunca tenha visto o Jesus homem, embora pudesse tê-lo visto, com um homem que entendeu que não era digno, mas que mesmo assim podia alcançar e alcançou a graça de um Deus que ama. Não, nós não somos dignos, mas a graça vem a todos nós. A graça vem por meio da fé. A graça vem por meio de um Deus que não para de amar.